Todo mundo preparado para o terceiro vídeo do Esquenta? Hoje nós vamos falar sobre Nest.js, banco de dados, e vamos desenvolver juntos uma API back-end com REST e banco de dados e Prisma, e vai ser muito legal essa jornada que nós vamos desenvolver hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de te convidar para a semana que vai acontecer na próxima segunda-feira já, dia 22 a 26 de julho de 2024, nós iremos desenvolver uma aplicação com front-end, back-end, mobile, uma aplicação integrada com as regras compartilhadas, utilizando várias das principais tecnologias do momento, né? Next.js, React, Nest, React Native, TypeScript, de uma forma também olhando para aspectos arquiteturais, olhando para uma forma de implementar mais madura. Não é simplesmente pegar os frameworks e misturar tudo e achar que vai sair alguma coisa boa do outro lado, porque existem muitos conceitos arquiteturais importantes que nós iremos trabalhar durante essa semana. E também vai ter certificado, que vai ser muito legal. Então era esse o convite que eu gostaria de fazer para vocês. Então nós vamos começar a nossa jornada aqui. Deixa eu pegar aqui o terminal, vou trazer aqui para o lado para a gente ter aqui nessa tela e nós vamos começar a desenvolver a nossa aplicação. Vou pegar aqui o browser para a gente entrar diretamente nas páginas que nós iremos trabalhar aqui o processo de configuração. Deixa eu entrar aqui, Nest.js, não é Next com X, é Nest com S, que é um framework, é uma biblioteca voltada para back-end, tá? Então, é uma biblioteca bem interessante, traz vários conceitos que foram importados de outras bibliotecas, de outros contextos, tá? E fez de uma forma muito legal. E é uma biblioteca interessantíssima para a gente estar usando, principalmente no back-end da nossa aplicação. Já gravei um vídeo, inclusive, falando sobre essa ideia de um framework resolver a arquitetura do seu projeto. Eu não sou muito fã dessa ideia de você ter um framework que vai resolver a parte de arquitetura do seu projeto, mas principalmente para quem está começando, principalmente para quem tem às vezes dificuldade de organizar, ou mesmo você que vai desenvolver uma aplicação maior e quer ter um tipo de organização já proposto, por exemplo, por um framework, né? Essa estrutura básica é legal, mas desde que você mantenha os frameworks no lugar certo, né? Eles pertencem muito mais à casca da sua aplicação do que necessariamente o núcleo, tá? Quando você usa um framework para definir o núcleo da sua aplicação, eu acho que aí você acaba tendo alguns problemas no futuro, porque frameworks vão e vêm e a sua aplicação muitas vezes deve permanecer, e quando você mistura demais, isso acaba sendo ruim. Mas uma das grandes vantagens do Nest é que ele ele não vai se intrometer demais, ele pode até se intrometer muito na sua aplicação se você permitir, se você quiser que ele se intrometa, mas ele pode simplesmente manter ali a influência mais na casca da sua aplicação, o que é muito bom, você tem essa flexibilidade para trabalhar com ele, e nesse aspecto ele é muito bom, porque você consegue escolher o quanto ele vai influenciar a sua aplicação. Nós vamos entrar. Aqui ele fala da filosofia, né, que é a questão de arquitetura, até fiz um vídeo comentando sobre isso. Nós vamos, aqui no processo de instalação, eu vou rodar esse comando, já tenho ele instalado aqui, o CLI, né, para a gente acessar através do terminal, e eu vou instalar novamente, só para a gente ter certeza que estamos com a última versão do Nest.js/CLI, né, que é para a gente acessar ele através da linha de comando. Uma vez instalado, a gente vai rodar o outro comando para a gente criar um novo projeto, que é o Nest Next. Então, aqui eu vou entrar no desktop, vou entrar na pasta Esquenta, onde eu já tenho criado os outros projetos. Assim que terminar esse vídeo, eu vou atualizar o repositório do GitHub e nós vamos criar o nosso projeto, vai ser Nest.js-masterclass, seguindo o padrão que nós usamos nos outros exemplos. Eu vou usar o npm mesmo, sem problema. Ele vai criar uma estrutura básica do projeto e vai instalar as dependências, e assim que terminar a gente abre aqui com o Visual Studio Code e a gente começa a trabalhar
com o projeto. Outra coisa que eu vou querer configurar já na sequência é relacionada ao Prisma. Prisma.io. O que é o Prisma? Prisma é um framework voltado para o ORM. ORM é o mapeamento objeto relacional. Se você trabalha, por exemplo, com um banco baseado no paradigma entidade, relacionamento, né, o modelo ER, você tem uma forma de estabelecer os relacionamentos. Só existe uma forma de ter relacionamento no banco de dados, que é a chave primária, um banco de dados relacional, né, que é a chave primária saindo de uma tabela e indo para outra como chave estrangeira. Esse é o único mecanismo. E desse mecanismo você consegue ter uma relação um para muitos, que é o padrão, né? Uma chave primária vai para outra tabela. Você pode ter um para um, que é a mesma coisa, né? Uma chave primária sai de uma tabela, vai para outra, e você coloca uma restrição de que aquela chave estrangeira ela é única, ou seja, você estabelece uma relação um para um, e você também tem a relação muitos para muitos, quando você tem uma tabela intermediária, ou seja, duas relações, um para N, um para muitos, você consegue simular uma relação muitos para muitos. Ou seja, a forma do relacionamento, a forma de como você tem uma entidade no banco de dados, né? A entidade é uma tupla, é um registro, tá? E a tabela é uma coleção de entidades, e as entidades têm colunas e tal. Então aqui é um pouquinho, eu até assumo que como pré-requisito você ter um pouquinho de conhecimento de banco de dados para essa aula. E aí, a ideia da entidade, como você organiza os dados, é bem diferente do paradigma de orientação a objetos. Quando você trabalha de forma orientada a objetos, você tem atributos, esses atributos podem ser de tipos mais complexos, ou seja, você tem um atributo que aponta para um outro objeto, que tem outros atributos que apontam para outros objetos. Você tem, de fato, uma relação um para um. De fato, você tem uma relação 1 para N, você tem vários tipos, herança, composição. Então, tem muita coisa que você tem dentro do mundo orientado a objetos que não está, digamos assim, diretamente, não é diretamente suportado dentro do banco de dados. Daí o fato de que essas bibliotecas te ajudam a fazer esse mapeamento entre o mundo OO e o mundo do teu banco de dados de uma forma mais simples. Uma das grandes vantagens que eu vejo do Prisma é que ele é extremamente educado. O que é que quer dizer isso? Ele não vai influenciar na tua modelagem. E isso, gente, é excelente. Dá para você pegar ali a cara do Prisma, dar um beijo ali nele, entendeu? Porque não ser entrão, né? Não ser, digamos assim, invasivo, não ser opinativo na forma como você vai modelar as entidades da sua aplicação, os objetos de valor, tudo isso acaba trazendo uma vantagem muito grande. Então, nesse aspecto, ele cria uma estrutura separada para que você possa usar as principais operações de banco de dados, né, que é o CRUD, né, o Create, o Read, o Update, o Delete. Você consegue fazer isso de uma forma simples. Inclusive, se você quiser usar outras bibliotecas para acessar diretamente, ele também consegue fazer consultas no modo raw, né, no modo cru. Você colocar o SQL diretamente e acessar o banco de dados. Então não tem nenhum problema, ele te ajuda a fazer essas operações básicas do banco de dados, te ajuda a carregar relacionamentos de uma forma simples e, ao mesmo tempo, ele acaba sendo discreto no que diz respeito a invadir as tuas regras de negócio, que é a coisa mais importante, que devem ser protegidas de invasões e de interferências de frameworks, tá? Dito isso, nós vamos clicar aqui no Get Started para iniciar. Se a gente clicar aqui no Quick Start, ele vai mostrar aqui você criar uma pasta, criar um projeto, inicializar aqui, isso aqui não precisa ser feito, instalar TypeScript, a gente já tem tudo configurado e a gente pode instalar aqui, ó, o Prisma, propriamente dito, e ele é interessante que ele vai instalar somente para desenvolvimento, porque quando você roda o comando do Prisma, ele vai criar uma dependência chamada Prisma Client, e essa dependência Prisma Client que a gente vai usar durante os nossos projetos. Então, eu vou pegar aqui, nós vamos entrar no nosso projeto nest.js/masterclass. Aqui dentro eu vou instalar npm install prisma save dev.
E eu vou usar para efeito de simplicidade, efeito você não ter uma configuração pesada aí na sua máquina, eu vou usar também, como ele está sugerindo aqui, o provider, né, o Data Source Provider, vai ser o SQLite, para que a gente possa usar um banco de dados dentro de um arquivo específico que ele vai criar. E se você quiser trocar para um PostgreSQL, para um MySQL, tudo que eu fizer aqui vai funcionar perfeitamente para qualquer outro banco de dados que você queira colocar aí na sua aplicação. Então, eu vou colocar aqui um Ctrl+C para a gente rodar esse comando. Ele vai inicializar o Prisma dentro do meu projeto Nest e já vai criar aí alguns arquivos importantes. Eu vou colocar aqui um code ponto para ele abrir o Visual Studio Code, né? Só que é code espaço ponto, aí sim ele abre essa pasta no Visual Studio Code. Vou trazer o VS Code para cá e acredito que aqui a gente já possa ver algumas coisas interessantes. Primeiro, o arquivo env, que ele vai apontar para um banco de dados, e esse banco de dados será criado dentro dessa pasta Prisma, daqui a pouco ele vai criar, e basicamente ele criou aqui essa pasta Prisma com esse arquivo esquema.prisma. Lembrando que eu tenho alguns plugins instalados aqui, um plugin relacionado ao Prisma, então se eu colocar aqui, ó, Prisma, você vai ver que eu já tenho instalado esse plugin aqui, que é da oficial, da própria equipe do Prisma, que ele vai trazer o highlight, vai trazer aí para você escrever o seu esquema de uma forma interessante. Eu estou com o Copilot habilitado, então, eventualmente, alguma coisa ou outra ele vai sugerir aqui, a gente vai acatar algumas coisas, dependendo do que ele sugerir, tá? E eu tenho um plugin que é o Material Icon, tá? Icon Theme, que é um tema do Material. Tá pedindo, inclusive, para restartar aqui, beleza? Então, ele tem aqui esses ícones, é por conta do Material. E, além disso, tem um outro plugin também que eu vou usar, que é esse, que é o REST. Eita, tô escrevendo ruim hoje. REST Client. Então, vamos lá. Esse plugin aqui também vai nos ajudar a fazer chamadas à nossa API para a gente testar aqui o nosso back-end, tá bom? A nossa API REST. Dito isso, eu não vou trabalhar nesse projeto com a parte de testes, tá? Então, eu vou apagar esse arquivo de spec. Ele criou esses 3 arquivos aqui, né? O app controller, o app modules e o app service. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais nisso. Então, para começar, a gente pode começar através aqui do nosso Prisma para a gente definir um modelo, e esse modelo, a partir do modelo, ele vai criar uma estrutura no banco de dados. Beleza, o meu modelo vai ser muito simples, a gente vai criar aqui se vocês quiserem depois uma versão, digamos assim, mais completa, aqui a ideia é você ter o primeiro contato com o Nest.js e entender alguns princípios. Daqui a pouco eu vou desenhar algumas coisas para que a gente possa entender alguns conceitos importantes. Eu vou começar pelo banco, a gente vai criar um modelo e depois a gente já vai ter a estrutura pronta para que a gente possa usar isso dentro do Nest.js. Eu vou criar aqui um model bem simples chamado usuário. Nesse model usuário, se eu pegar aqui as sugestões que ele deu, eu não vou ter posts aqui, vou ter um ID que vai ser inteiro, ele vai ser um auto-incremento do banco de dados, poderia ser uma string, pode ser também um auto-incremento, não tem problema. Nós temos aqui o nome do usuário, que vai ser um string também, obrigatório. Nós temos aqui o e-mail do nosso usuário, que vai ser único, ou seja, aqui é uma constraint, é uma restrição de banco de dados, que você diz que nessa coluna, dentro da tabela de usuários, você não pode ter repetição de e-mail. O e-mail só pode ser cadastrado uma única vez. É muito interessante porque aqui já existe uma validação no banco de dados, de forma física lá no banco de dados, que ele não vai permitir o fato de você colocar o e-mail 2 vezes. E outra coisa, ele vai acabar também criando um índice para essa coluna. O índice é como se fosse um índice de livro mesmo, né? Você quer achar rapidamente um determinado ponto,
você vai no índice, procura, rapidamente você sabe que está na página 300 e alguma coisa. Então ele vai acabar também criando o índice. Isso ajuda na hora de fazer uma consulta por e-mail, você encontrar o usuário de forma mais simples. Uma vez que eu criei aqui o meu modelo, agora a gente pode rodar um comando dentro do nosso terminal para que ele crie a estrutura do banco de dados através desse modelo. Aqui ele vai ter um processo que ele chama de migration. Eu vou tentar só explicar para você rapidamente para depois a gente voltar para o Nest.js, que é o foco dessa aula. Então vamos lá. Aqui eu vou rodar npx prisma, que é o comando do Prisma, e eu vou usar aqui o comando migrate e vou usar aqui dev, que eu estou no ambiente de desenvolvimento. Rodando esse comando, ele vai perguntar qual é o nome dessa migration, né? Ele disse assim, ó, entre com o nome para essa nova migration. Essa migration que eu estou criando, ela é uma migration para criar a tabela de usuário. Então eu vou colocar aqui, poderia chamar de criar underline usuário, por exemplo. Beleza? Ele foi lá e criou essa migration para mim, colocou lá dentro da pasta aqui do Prisma, ó, ele criou uma migration, colocou a data, né? 2024, 07, 15, tá? Eu tô gravando o vídeo hoje, né? Que tá sendo liberado. 7, 15, 18 horas, 19 minutos. Aqui tá com a hora tá um pouquinho avançada, né? Acho que eu tô 3 horas a menos que ele tá usando o que seria o GMT0, né? Ali, a hora do meridiano. Mas, de qualquer forma, se você olhar o que está dentro dessa pasta, basicamente é um comando SQL que vai criar a estrutura do banco de dados. Inclusive, o arquivo dev.db foi criado. Quando eu clico nesse arquivo, eu tenho um plugin que abre ele para eu visualizar o que é que tem dentro desse banco de dados. Ele mostra aqui, ó, as tabelas criadas e eu tenho uma tabela chamada usuário, que foi a tabela que eu acabei de criar. Esse plugin que eu tenho, deixa eu procurar aqui o nome dele. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Eu acho que é SQLite. Deixa eu botar aqui, ó. SQLite Viewer. Tá aqui, ó. SQLite Viewer. Esse plugin, quando eu abro um arquivo .db, ele abre essa visualização de banco de dados. Inclusive, a gente vai conseguir ver os registros que foram adicionados no banco de dados diretamente aqui no Visual Studio Code, tá? Então, beleza. Fiz isso aí. Vamos supor que eu queira alterar esse modelo. Eu quero colocar, por exemplo, um campo novo, se o usuário é ativo. E eu quero colocar ele como sendo Boolean e o valor default ser true. Beleza. Então, percebam que eu acabei de mudar o modelo do banco de dados para ele acrescentar mais uma coluna. Se eu for lá no banco de dados, você vai ver aqui, ó, nas colunas que eu tenho a coluna ID, a coluna nome, a coluna e-mail e a coluna senha. Mas a coluna ativo eu não tenho no banco de dados. Não é o fato de colocar aqui que automaticamente ele já vai salvar no banco de dados. Eu tenho que criar uma nova migration. Ou seja, ele vai criar um novo comando SQL para alterar a tabela acrescentando uma coluna nova. E isso é feito automaticamente pelo Prisma. No momento que eu rodo o mesmo comando, npx prisma migrate dev, ele vai perguntar, opa, você está querendo criar uma nova migration. Aí eu vou colocar aqui, ó, criar usuário, ou então criar coluna, sei lá, coluna usuário ativo, por exemplo. Então eu vou lá, coloco o nome da migration, o nome que você quiser colocar. Aí beleza, ele foi lá, criou uma nova pasta e essa nova pasta estará ordenada, digamos assim, porque ele vai ter aqui o timestamp. Então, ó, 2024, 07, 15, às 18, 19, 00. Agora colocou ó, 18, 21, 2 minutos depois, né? E 46 segundos. Então, ele vai colocando e no final você tem aqui uma migration que ele vai rodar aqui o processo, no final das contas, ele vai criar, em outras palavras, criar a coluna. Ele fez aí da forma que ele entende ser a melhor forma possível para criar essa coluna nova dentro do banco de dados. Feito isso, a gente pode ir lá no nosso banco de dados e olhar as colunas que estão presentes na tabela. Então, ó, ID, nome, e-mail, senha e a coluna ativo, porque essa coluna foi adicionada.
Ah, Léo, sabe de uma coisa? Eu não quero mais essa coluna. Beleza? Então, você pode tirar essa coluna aqui do banco de dados e você pode ir lá rodar novamente o processo de migration e você vai colocar o nome. Por exemplo, excluir, underline, coluna, underline, usuário, underline, ativo. Então, você coloca o nome da migration, ele vai lá, roda esse processo de migração e assim você vai evoluindo o banco de dados, tá? Para que ele reflita esse arquivo que você colocou aqui, esquema.prisma. Então, se eu for lá no banco de dados, você vai ver que a coluna ativa está aqui, mas se eu der um refresh, agora ele não tem mais, ó. Eu tenho ID, nome, e-mail e senha, beleza? Então, dessa forma, eu quero criar uma outra tabela, eu quero mudar o nome da coluna, eu quero acrescentar mais uma nova tabela, quero excluir uma tabela, Aí você vai evoluindo o banco de dados e ele vai criando essas migrations, né? Essas migrações de banco de dados. Dito isso, nós temos aqui o nosso banco de dados na última versão, nós temos um esquema bem simples e nós vamos começar a trabalhar de forma explícita com o Nest.js. Então vamos lá. Se eu rodo o nosso projeto aqui, né, npm run, e aí eu vou colocar aqui start, dev, ele vai rodar o nosso projeto e a gente vai ter aqui a possibilidade de acessar alguns serviços, né, ou algum endpoint da nossa API que já foi declarado dentro desse nosso app.controller. Uma coisa importante, se eu pudesse trazer aí um pouco da visão geral do Nest.js, ele é um framework voltado para o back-end da sua aplicação. Então, você pode criar um API GraphQL, você pode criar um API REST, você pode criar usando o WebSocket, você pode criar diversas formas de as suas aplicações front-end ou aplicações de terceiros acessar a sua API disponibilizada no back-end da sua aplicação. Ele tem como inspiração muito forte a forma como o Angular foi organizado, mas ele não é o Angular, ele tem um propósito totalmente diferente. O Angular é voltado para front-end e o Nest.js é voltado para back-end. O nome Nest não tem absolutamente nenhuma relação com o nome do Next, que é o outro framework diferente. Então, basicamente, o que nós vamos trabalhar aqui é aquele padrão MVC, principalmente trabalhando a parte do controller e principalmente trabalhando a parte do model, ou seja, o controller sendo a porta de entrada para você acessar um model. Eu poderia aqui fazer rapidamente, tá? Eu não quero me demorar muito nos desenhos, digamos assim, quero que seja mais prático, mas a gente poderia entender mais ou menos como funciona o MVC. Eu vou mostrar para vocês através de um desenho diretamente aqui no Visual Studio Code, tá? Então vamos lá. Aqui, deixa eu pegar desenhar aqui uma caixinha. Então você tem aqui uma caixinha aqui. Você tem uma outra caixinha aqui, certo? Você tem uma outra caixinha aqui. E você tem aqui uma outra caixinha. Eu vou já dizer o que é cada uma dessas caixas aqui. Então, a primeira dessas caixas aqui, nós temos o browser do usuário. Então, o browser ou qualquer outra aplicação que faça uma requisição HTTP. Então, aqui vai ter uma requisição HTTP saindo lá de alguma aplicação e entrando dentro dessa caixinha que vai representar uma parte do MVC. Então, aqui nós temos um HTTP request. Esse HTTP request pode ser um GET, pode ser um POST, pode ser um PET. Tem vários verbos do HTTP. Opa, lá em cima não dá para riscar não. Mas tem vários verbos do HTTP que você consegue chamar para fazer essa requisição. E essa requisição vai ter lá os headers da requisição, vai ter o body da requisição. Então aqui nós temos a nossa requisição com todas as informações necessárias para chegar. A pergunta é, dentro do modelo MVC, Model, View e Controller, tá? Então aqui nós temos o Model, aqui nós temos a View
E aqui nós temos o controller. Quem é o primeiro que vai receber essa requisição? Será que é o model? Será que é a view? Ou será que é o controller? Nesse caso, quem recebe a requisição é o controller. Então, aqui nós temos um controller. Nós temos um controller que vai receber essa requisição. Normalmente, esse controller ele está associado a um path, a um caminho, tá? Então, eu tenho aqui um path na minha aplicação, barra usuários, barra alguma coisa. Então, esse caminho aqui, quando você chegar a uma requisição que tem esse caminho aqui estabelecido, ele vai cair nesse controller. Vamos supor que você não queira eventualmente acessar nada, você quer simplesmente mostrar Olá Mundo. Então, o próprio controller ele já pode retornar aqui a resposta da requisição devolvendo alguma coisa que você pediu. Então, aqui nós teremos um HTTP response. Então, você tem aqui uma resposta que pode vir diretamente do próprio controller. O controller não acessou nada, retornou lá um Olá Mundo. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer... que eu não sei se eu fechar, provavelmente... Deixa eu ver aqui, hide... Beleza, escondeu. Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês. Ó. Nós temos o controller e nesse controller ele colocou aqui, ele vai trabalhar um conceito conhecido como, se você vem do Java, é o annotation, tá? Você anota alguma coisa, mas isso aqui é um padrão de projeto, é uma das implementações de um padrão de projeto chamado decorator. Você tem a capacidade, é como se você estivesse envolvendo essa função ou envolvendo essa classe com funcionalidades que foram implementadas pelo Nest.js. E essa funcionalidade específica é que essa classe vai representar, vai ser um controller dentro da sua aplicação. E como um controller, normalmente a gente coloca uma URL associada para ela, aqui ele está colocando uma URL associada para essa função hello. E eu vou explicar para vocês como isso é feito, fazendo aqui uma requisição. Nós vamos fazer uma requisição utilizando esse plugin que eu mostrei para vocês, que é o REST Client. Tá? Então, o REST Client vai ser o plugin que já está instalado na minha máquina e a gente vai usar ele. Então, para a gente usar esse plugin, eu vou criar aqui um arquivo chamado requisições.http. Com essa extensão, o plugin já vai ser, digamos assim, chamado. E aqui eu posso colocar, olha aqui o que é que vai acontecer. Ó. Lá no meu controller, nós temos uma função que foi anotada com get. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, get. A URL que ele está rodando é a URL, deixa eu ver se ele mostra aqui, ó. Foi startado, ele não está mostrando aqui, mas se a gente entrar lá no arquivo main.ts, você vai ver que a nossa aplicação está sendo executada na porta 3000. Então, como ela está sendo executada na porta 3000, eu vou colocar http, localhost 3000 e vou simplesmente deixar dessa forma aqui no raiz. Se eu executar, aqui tem um botão, né, que foi adicionado por esse plugin, chamado Send Request. Então, se eu clicar aqui, você vai ver que ele vai fazer uma requisição e no final ele voltou para a gente Hello World, ou seja, Olá Mundo, exatamente por conta do nosso controller que está sendo invocado. Eu vou colocar o controller para cá e vou fechar aqui a resposta da nossa requisição. Beleza, nós temos aqui o nosso controller. Se eu vier aqui no controller e colocar uma string chamada teste, só para a gente entender o que está acontecendo. Você vai lá e executa novamente esse request e ele vai dizer que deu um problema. Então, qual foi o problema que deu? Ó, eu fiz um get no barra, não foi encontrado nenhum endpoint, nenhum serviço que esteja mapeado para esse barra e basicamente o que ele voltou foi um status 404 que representa not found, não foi encontrado. Legal, mas se eu vier aqui agora na minha requisição e colocar teste,
que é exatamente o mesmo nome que eu coloquei aqui no controller, você vai ver que ele vai chegar e executar essa função aqui, que ele vai chamar uma outra coisa, que eu vou já comentar com vocês, e ele vai devolver para a gente o Olá Mundo. Só que aqui em inglês a gente vai trocar agora para português. Beleza, então a primeira coisa que a gente entendeu é que no momento que eu venho aqui no meu controller e coloco aqui teste, por exemplo, significa que ele vai usar esse trecho como parte da URL associada à chamada dessa função. Se eu colocar aqui, por exemplo, o nome API, ou eu vou colocar aqui app, já que nós estamos dentro de um app controller. Beleza, então agora nós temos app e nós temos teste aqui embaixo. Como é que vai ficar a minha URL? Porque se eu chamar agora, ele vai dar novamente um 404, não encontrado. Então, para a gente acessar, eu vou usar o app, que vai servir para que a gente possa retornar algo que está dentro de app e teste, né? Que é exatamente as duas strings que nós utilizamos aqui para o nosso app controller. Então, feito isso, se a gente quiser executar aqui, você vai perceber que ele vai voltar a mesma coisa, o Olá Mundo. E outra coisa que a gente pode fazer aqui no controller é criar uma outra função, sei lá, vamos colocar aqui, ó, blá blá, e essa função vai retornar qualquer coisa, sem problema, e eu vou marcar essa função @get. Se eu marcar essa função como @get, o que vai acontecer é que, como eu não tenho nenhum texto aqui associando a chamada dessa função, mas eu tenho um texto aqui em cima, é como se esse texto aqui fosse o barra, fosse o raiz. Basta eu chamar uma requisição agora sem o teste, tá? Então, se eu colocar aqui 3 comentários aqui, né, 3 asteriscos, ele vai criar um outro botão para essa URL específica aqui. Então, agora nós temos tanto uma chamada /app/teste, como tenho simplesmente uma chamada /app. E aqui ele vai chamar e retornar qualquer coisa que foi o nome da string que eu coloquei lá, foi o texto que eu coloquei lá. Tá? Então você percebe que isso aqui, o app, vai funcionar como um prefixo para todas as URLs que estão dentro dessa classe que representa um controller. Então, como o controller é o ponto de entrada da sua aplicação, é ele que vai ser chamado quando chega uma requisição, aqui é um exemplo que eu não precisei chamar nada relacionado ao meu modelo. Eu simplesmente retornei uma string e já funcionou, tá? Mas tem outras formas de interagir com esse esquema do Model View Controller. Então, você já entendeu que nós temos aqui um app, nós temos aqui um teste, e nesse caso, nós chamamos uma outra classe que foi passado aqui, ó, o App Service. Se você entrar lá, o App Service está simplesmente retornando o texto por aqui. Ele é um que é conhecido como injectable, eu vou já falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente o controller está chamando um service, o service gerou esse texto, que eu posso mudar aqui para olá mundo, beleza? E fazendo isso, a gente vai executar aqui, ó. Você vai ver que agora o texto veio diferente, exatamente porque eu mudei lá no service. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender e refletir sobre essa ideia do modelo MVC, e eu vou voltar aqui a figura para a gente ver o que estava sendo desenhado, é que o ponto de entrada de uma requisição, quando a gente pensa saindo lá do browser, do seu front-end, indo para o back-end, o ponto de entrada é um controller aqui dentro do Nest.js, e esse controller vai ter lá associado a ele um path, e esse caminho é o que vai dizer quais métodos serão chamados dentro do controller. A gente só usou 2 métodos e colocando o @get, mas vai ter lá o @post, o @pet, o @delete. Você tem um decorator para cada um dos verbos do HTTP. Beleza, deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z para tirar aqui a resposta HTTP. E nós vamos pensar em outro cenário. Quando a gente pensa no service, a gente já está pensando na parte relacionada ao modelo, por exemplo. Tá? Então, a gente pode... Eu vou tirar esse quadradinho aqui
porque aqui poderia ser a view, né? Quando você carrega, mas no nosso caso a gente vai acabar não usando a view. Então, eu não sei se tem como apagar aqui. Deixa eu ver se tem alguma opção de apagar. Deveria ter, né? Mas eu não sei se esse aplicativo tem uma opção de apagar. Mas beleza, se não tiver, a gente resolve aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, ele não está deixando nem eu clicar no aplicativo, mas beleza. Vamos lá. Então, aqui quando a gente pensa em model, a gente pensa no resto da nossa aplicação. Então, por exemplo, não consigo nem mexer aqui minha câmera, mas tudo bem. Aqui, vamos supor, quando a gente pensa em model, a gente pensa em qualquer coisa que não é o controller que vai acessar a nossa aplicação. E através do model, você poderia ter como acessar um banco de dados da sua aplicação para obter alguma informação. Por exemplo, eu quero fazer um HTTP request, ele não vai voltar só uma string, eu quero voltar a lista dos usuários cadastrados na minha aplicação. Então, quando você faz um HTTP request e chega no controller, o controller vai solicitar para o model, que ali está representado como a figura do service, que vai acessar, por exemplo, um repositório, que vai pegar uma lista de entidades e vai eventualmente devolver essa lista de entidades para o seu controller. Ou seja, você acessou e teve acesso ao banco de dados, aos dados da sua aplicação, e aí o controller pode retornar essa informação no formato JSON, por exemplo, como um HTTP response, tá? Então, aqui, se você estivesse trabalhando com um framework back-end, que não é o nosso caso, se a gente for pensar em termos de view, né? A gente vai trabalhar com Next.js, vai trabalhar com React Native, se bem que o Next.js também ele pode renderizar as coisas no back-end da sua aplicação, mas aqui poderia ser a view, que eventualmente poderia receber os dados do model, o controller poderia chamar a view para que a view retornasse para o browser os dados renderizados em HTML, por exemplo. Tá? Nesse caso, eu não vou usar especificamente uma view, mas nós teremos os dados vindo do model, o model vai chegar aqui dentro do controller uma lista de objetos, do tipo usuário, por exemplo, e o controller tem como objetivo transformar essa lista de usuários, por exemplo, em uma resposta que dentro do body dessa resposta vai ter aqui um JSON relacionado àquilo que o usuário pediu. Por exemplo, se você estiver trabalhando com API REST. Tá? Então, essa forma de interagir, você tem um browser acessando um controller. Um controller é um controlador. O papel dele é controlar esse fluxo, de chamar o model, de pegar essas informações e converter isso de uma forma que o browser vai entender. Então, ele tem o papel de controlar esse fluxo, principalmente pensando que desse lado aqui você tem uma tecnologia web, por exemplo, HTTP, tanto a requisição como a resposta são em cima de um protocolo específico de comunicação da web, e quando você está aqui para dentro da sua aplicação, você está fazendo chamadas de função, e aí você chama um repositório, que é uma outra função, outra classe, que chama lá os dados e pega as informações. Então, você tem essa troca do MVC, né? O controlador, o model e a view. E a view vai entrar em alguns cenários específicos, não vai ser o nosso caso aqui nesse exemplo. Eu vou limpar aqui a nossa tela, vou tentar sair da aplicação aqui, acho que eu consegui já sair, e nós vamos entender um pouquinho mais o que é que está acontecendo aqui quando você tem um serviço que é chamado aqui de injectable, né, injetável, e quando você tem aqui o seu controlador acessando esse serviço aqui. Olha que a única coisa que foi feita foi declarar, ele não foi instanciado. Se fosse uma classe, essa classe, né, como é uma classe, precisa ser instanciada, tem que ser dado um new nessa classe para instanciar. Não foi feito isso aqui. Ele simplesmente declarou no construtor do App Controller que ele precisa de um serviço. Aí a gente vai entrar em dois conceitos importantes que eu quero também desenhar, que é o seguinte. O primeiro conceito é o conceito de você ter a dependência. Uma coisa depende da outra. Nesse caso,
O que é que acontece? Você tem aqui um controller, e eu vou colocar aqui só CTR, que é um R, tá? L, que é o nosso controller, ele depende de uma classe chamada service. Poderia depender de qualquer outra classe aí da sua aplicação, porque existe uma dependência de controller, precisa da classe service. Qual é o cenário esperado? O cenário esperado é que dentro aqui do controller você tem algum código que vai instanciar um service. Então você coloca constante service recebe new, e aí você vai criar app service, e aí coloca lá essa sentença de código, e depois você começa a usar service ponto alguma coisa, service ponto alguma coisa, e você vai usando, porque há uma dependência. O controller precisa do service, como ele precisa, ele automaticamente faz a instância. Beleza, essa aqui é a forma padrão. Qual seria a outra forma? Ou seja, a forma padrão é você ter um A que precisa de um B, por exemplo, aqui, e você ter uma dependência direta de A para B. Um dos princípios do Solid, você tem lá no Solid, a letra D, essa última letra, é um princípio chamado Dependence Inversion, ou inversão de dependência. O que é que seria a inversão de dependência? A inversão de dependência é você não ter uma dependência direta de A para B, mas alguém passar uma instância de B pronta para A. Léo, que diferença isso faz? Vamos supor o seguinte cenário para a gente entender. Isso aqui, gente, eu estou gastando tempo porque é o núcleo, é o coração do Nest. Né? Ele usa esses princípios que já foram implementados por trocentos milhões de frameworks aí do mercado. Se você não entende esse princípio, você vai ficar perdido sem entender o que está acontecendo com o Nest. Por isso que a gente falou um pouquinho de MVC e a aula está demorando bem mais do que eu imaginei. Eu achei que já estaria terminando a aula com 42 minutos de aula, mas tudo bem, vamos lá. Imagine o seguinte cenário. Você tem aqui uma classe, sei lá, um serviço da sua aplicação, um service. E esse service, ele precisa, por exemplo, do banco de dados. Então você tem aqui uma classe da sua aplicação que vai comunicar com o MySQL. Então você tem aqui o MySQL e você tem, não o banco de dados em si, mas uma classe que vai fazer as chamadas específicas para o MySQL, e você tem essa dependência. O service vai acessar aqui a classe que depende do MySQL. O que é que você acabou de criar? Você acabou de criar uma dependência direta entre o seu serviço e o MySQL. Beleza, Léo, faz parte. Uma coisa tem que depender de outra, não tem nenhum problema. Show, sem problema. Quando você inverte, qual é a vantagem de inverter a dependência? Simplesmente para deixar mais complicado? Não. Existe uma vantagem por trás de você fazer essa inversão da dependência, que é basicamente o seguinte: em vez de você, vamos supor que nessa classe MySQL aqui, você tenha um método chamado criar, seria para criar um registro no banco de dados, você tem um método para excluir. Vamos supor que seja só esses dois para efeito aqui de simplicidade. Aqui seria o criar usuário, para a gente ser mais específico, e excluir também o usuário. Beleza, então eu tenho esse cenário que eu tenho dois métodos que interagem diretamente com o MySQL. Um para criar usuário, outro para excluir usuário. Se eu não quiser ter essa dependência direto, poxa, eu vou colocar o meu serviço para ele ficar completamente dependente de banco de dados. Se eu quiser testar o serviço e o banco de dados não estiver disponível, quiser testar de uma forma mais rápida, sem precisar ir no banco de dados, criar usuário, excluir usuário, demora muito tempo, eu quero testar rápido. O que é que você pode fazer? Você pode inverter a dependência. Então você pode ter o seu serviço aqui, tá? Então você vai criar aqui um serviço que vai mexer com o usuário, beleza? E você vai
pedir para alguém passar para você, para alguém fornecer essa dependência de fora, você não quer ir atrás da dependência, você não quer colocar de forma explícita aqui dentro da dependência, você quer uma classe que você vai chamar aqui, por exemplo, de usuário DB, database, por exemplo, tá? E essa classe usuário, ou essa interface usuário, ela implementa dois comportamentos. Um é o comportamento criar usuário e o outro é o comportamento excluir. O mesmo que a gente tinha antes. Só que a gente tinha o criar e o excluir específico para MySQL, mas a gente está pedindo, dentro da classe, no construtor dela, tem lá, você precisa passar algum usuário DB, que aí não importa qual seja, se é um MySQL, se é um banco de dados em memória, se é um Oracle e tal. Então, na hora que você for criar, instanciar um serviço de usuário, você vai precisar passar algum código concreto que implemente essa interface aqui. De outra forma, se eu tivesse aqui no A e no B, o A não vai buscar o B. Na hora de você criar o A, deixa eu colocar aqui, na hora de você criar o A, que é a nossa classe, alguém vai precisar criar o B, não sei quem, e alguém vai precisar passar o B para o A, invertendo a dependência. O B não vai depender de A, tá? Deixando claro, bem claro isso. Mas quem vai criar a instância, o A continua dependendo do B, mas ele não, dentro do A, você não vai precisar ter um NIO para criar uma instância de B. Você simplesmente passa o B para o A e você inverte a dependência. E a grande vantagem de fazer isso é porque se você depende de algo que é simplesmente uma interface, algo genérico, como um usuário database, por exemplo, para manter o nome simples, você pode passar como dependência para o serviço uma implementação que vai acessar o MySQL, uma implementação que vai acessar o banco Oracle, uma implementação que vai acessar os dados em memória. Ou seja, você pode passar várias versões diferentes do usuário DB, sendo que antes você obrigatoriamente estaria sempre preso à implementação do MySQL. E aí você simplesmente inverte a dependência. Dito isso, quando você tem aqui um A e você tem aqui um B, e você A depende direto de B, você não tem muito o que fazer, já que tem a dependência direto, mas você pode ter aqui um A que alguém precisa passar uma implementação de B para dentro do A, e isso faz toda a diferença, que é exatamente a inversão de dependência, porque você consegue ter várias versões diferentes do B. Você pode ter aqui um B turbinado, você pode ter aqui um B legal, você pode ter aqui um B super rápido, e você tem diferentes versões desse B e você consegue passar diferentes versões para a classe A. Aqui não, você só teria uma única versão, que é aquela que você definiu de forma explícita. Dito isso, agora nós temos um outro conceito que está relacionado com a inversão de dependência, que é um conceito chamado injeção de dependência. Injeção de dependência nada mais é do que a inversão de dependência sendo feito por algum ente externo. Por exemplo, você tem aqui a classe A, você tem aqui a classe B, deixa eu voltar aqui, a classe B, e A ele precisa, dentro dele, você declarou que precisa de B, digamos assim, você vai ter algum tipo de biblioteca, framework, que vai te ajudar a fazer essa injeção de dependência. Então, dependence, deixa eu voltar aqui, dependence injection, né? Injeção de dependência, e esse framework, essa biblioteca, vai controlar o ciclo de vida da criação desses objetos. Quem é que vai criar uma instância de B? Quem vai criar é a biblioteca. Ele vai instanciar para você e vai passar
para dentro dessa classe uma instância de B criado, um objetozinho que foi instanciado a partir dessa classe, porque o A disse que depende de uma instância dessa classe. Então você consegue ter mais flexibilidade na hora de definir ou de trocar, digamos assim, as implementações quando você vai passar de uma classe para outra. Então, a inversão de dependência ela é um princípio, é um princípio de design de software, né, de você trabalhar essa inversão da dependência e ter mais flexibilidade na hora de passar versões diferentes daquela dependência que foi estabelecida. Então, dito isso, deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Beleza, consegui. Nós temos aqui uma classe serviço que é chamada de injectable, pode ser injetada dentro de outra classe, e o próprio framework foi lá e passou essa classe. Eu disse, ó, a classe controller precisa da classe service. Eu só disse aqui a dependência. Quem vai criar essa instância vai ser o próprio Nest.js e vai passar como parâmetro para a nossa classe. Dito isso, a gente pode prosseguir falando, voltando aqui para a classe module, que é o conceito de módulo. Basicamente, o conceito de módulo, existem trocentas definições de módulo dependendo do contexto que você está trabalhando. Por exemplo, quando a gente trabalha com o Node.js, um módulo é um arquivo. Então, você tem o sistema de módulos do Node, cada arquivo representa um módulo da sua aplicação, e você faz com que um arquivo chame outro arquivo, ou seja, um arquivo, um módulo está chamando outro módulo na sua aplicação. Aqui, dentro do conceito do Nest.js, que foi importado lá do Angular, um módulo vai ser uma parte da sua aplicação, e normalmente um módulo é definido dentro de uma pasta. Quando a gente for criar novos módulos, ele vai criar novas pastas, e você define um arquivo que vai ter aqui um módulo, e esse módulo ele vai declarar de forma explícita quem são os controladores que estão disponíveis e quem são esses providers. O que é provider? Qualquer coisa que não seja um controlador, que seja injetável. Ou seja, eu quero criar um repositório que vai acessar o banco de dados, ele é um provider. Eu quero criar uma outra classe que é um injetável, que vai ter uma regra da minha aplicação, ele é um provider. Então você tem controllers, você tem providers, e você pode, a partir de um módulo, importar outros módulos. Para que cria esse sistema de módulos dentro de uma aplicação? Principalmente porque quando você tem uma aplicação que cresce, essa questão da relação entre os módulos, como você vai um módulo depende de outro, é algo extremamente relevante do ponto de vista arquitetural. Como assim, Léo? Vamos supor que você tenha na sua aplicação, e lá vai eu desenhar de novo, vamos supor que você tenha aqui um módulo que represente a parte da sua autenticação. Então, eu vou colocar aqui, você tem um módulo voltado para a autenticação da sua aplicação. Aí você tem um outro módulo voltado para a questão de vendas da sua aplicação. E você tem um outro módulo voltado para relatórios da sua aplicação, por exemplo. Tá? Então, quando você começa a modularizar a sua aplicação, separar as partes da sua aplicação, é muito importante você entender as dependências que existem entre esses módulos. E algo que é um pecado capital quando a gente pensa em termos de modularização é você ter dependência cíclica. O que é uma dependência cíclica? O módulo de vendas depende do módulo de autenticação, porque eu preciso de um usuário autenticado para ele realizar uma venda. Beleza? Então há uma dependência nesse sentido, de vendas para autenticação. Mas se você estabelecer uma relação de dependência entre a autenticação e a venda, você acabou de criar uma dependência cíclica na sua aplicação. E isso é muito ruim. Então, quando você estabelece um sistema de módulos, digamos assim, que ele vai te forçar a declarar essas dependências, a estabelecer dependências de forma explícita, antes de você definir que um módulo depende do outro, você vai refletir muito mais e pensar, será que aquele módulo de fato precisa desse outro módulo para
para ficar, digamos assim, funcional, realmente essa dependência é necessária, e aí você começa a ter um critério muito maior, pelo menos uma reflexão muito maior de como você vai estabelecer a dependência entre esses módulos, não, ou entre essas partes da sua aplicação. Então, o Nest.js, assim como o Angular, ele é muito fortemente baseado nessa separação entre os módulos, e é legal também porque dentro de um módulo, você pode ou não tornar determinadas coisas explícitas para fora daquele módulo. Então você tem um controle mais fino de como você vai estabelecer a dependência na sua aplicação, porque a dependência entre os elementos da sua aplicação vai falar muito sobre a sua aplicação. Se é uma aplicação muito acoplada, que tem um alto grau de dependência entre as partes da sua aplicação, isso é ruim. Ou se é uma aplicação que foi bem planejada no ponto de vista de dependências. Então, tudo isso tem a ver com a forma como o Nest trabalha e como ele vai te ajudar nesse processo aí de definir o back-end da tua aplicação. Então, passando agora de forma específica para o Nest, a gente gastou aí um tempo falando alguns conceitos importantíssimos e agora a gente vai voltar e trabalhar diretamente com o Nest. Por que, gente? Alguns conceitos são fundamentais. Você, às vezes, tem preguiça. É muito conceito, muito blá, 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 e eu vou direto para a prática. Aí você vai para a prática, não entende os conceitos e acaba se perdendo completamente. Então, ter essa ideia de como as coisas funcionam é fundamental. Isso vai economizar aí, talvez, semanas, meses da tua jornada, se você for simplesmente direto para a parte teórica e ficar repetindo ali um monte de tutorial sem entender o que está fazendo. Então vamos lá. Nós vamos criar um módulo na nossa aplicação chamado de usuário. E nesse módulo de usuário, eu vou até maximizar aqui essa tela. Deixa eu colocar aqui para cá. Vou vir aqui e eu vou pegar aqui minha câmera e colocar aqui. Nós vamos criar um módulo. E aqui, dentro do nosso projeto, se você rodar o comando nest --help, você vai ver que ele vai mostrar uma tabela. Eu vou até diminuir aqui o zoom para a gente ficar com essa definição um pouco mais fácil de ver, né? Com uma tabelinha cabendo aqui na nossa tela. Nós temos uma série de comandos que vão nos ajudar a criar as coisas, tá? Então, ele mostra aqui, por exemplo, como você pode executar o comando, passando as opções e tal, e nós vamos criar algumas coisas dentro da nossa aplicação através desse CLI. Você pode tanto usar o CLI, como você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e criar um arquivo do zero sem muito problema, dá para usar por aqui. Aqui ele já vai criando para você as dependências e já vai declarando as coisas no lugar certo. Então vamos lá. Ó. Eu quero criar um módulo para trabalhar a parte de usuário ou trabalhar a parte de autenticação, e é o nome que você queira dar. Eu vou colocar aqui o usuário mesmo. Então eu vou chamar o seguinte, ó, Nest G, que é para gerar, que é o generate, tá? Aqui ele colocou generate, não colocou, tá? Então Nest G, né, generate. Eu vou pedir para ele gerar um module, e aí eu posso colocar tanto module, como eu posso colocar MO, que é a sigla aqui, eu vou colocar module, mesmo que é o nome completo. Então ele vai dizer, ó, gera um módulo, uma declaração de módulo. Eu vou colocar o nome do módulo de usuário, e aqui eu vou colocar Enter, para ele criar o nosso módulo. Então ele fez duas coisas aqui, ó. Ele criou um arquivo que está dentro da pasta usuário, e o nome do arquivo é usuário.module.ts, e ele atualizou o arquivo chamado app.module.ts, que é o arquivo da nossa aplicação. Então, se a gente entrar lá no arquivo app.module, você vai ver que ele está importando um outro módulo que não tinha nada, e ele tem aqui o App Controller e o App Service, que são aqueles dois arquivos que foram criados por padrão, e está simplesmente colocando lá Olá Mundo, Hello World, tá? Então, ele não está fazendo nada que, digamos assim, seja útil para a nossa aplicação. Léo, eu posso excluir esse arquivo? Pode, eu vou excluir agora. Ó. Vou deletar aqui o app.service, vou deletar o app.controller.ts, obviamente vou tirar esses dois imports aqui e vou
tirar aqui o App Controller e o App Service e deixar simplesmente o app da nossa aplicação importando o usuário module, que é exatamente o App Module é o primeiro módulo que será carregado e através dele a gente vai carregar os outros módulos da nossa aplicação e o outro módulo foi criado nessa pasta chamada usuário e nós temos um arquivo chamado usuário.module.ts. Basicamente ele criou uma classe chamada usuário module e aqui ele anotou essa classe com o @module, que é esse decorator, e com esse decorator você está dizendo que aqui nós temos a definição de um módulo. Beleza. A gente pode, para efeito de referência, eu não vou trabalhar dessa forma, mas para efeito de referência pode ser legal você criar o que ele chama aqui de resource, que é essa opção aqui, ó. Ele vai gerar um new CRUD resource. O que é um CRUD, né? Essa sigla, Create, Read, Update e Delete. Ou seja, são as 4 operações básicas que você pode fazer com o banco de dados. Se você quiser criar um resource, né? Vou colocar aqui, ó, nest g para gerar, colocar aqui, ó, um resource e vou chamar aqui de temp, temporário. Por que é legal você criar um resource? Eu não gosto de criar ele para as funcionalidades mesmo, porque muitas vezes eu quero alterar a forma que ele usa por padrão, mas para você ter como referência, principalmente para quem está começando, é legal, você vai ver alguns padrões que ele usa e você pode seguir alguns padrões sugeridos pelo Nest.js. Quando você fizer isso, ele vai perguntar, beleza, você quer criar uma operação, né, um recurso para fazer a operação de cadastro, né, de CRUD, em cima de qual tecnologia? Você quer um API REST, você quer um GraphQL, você quer um microserviço, não HTTP ou WebSocket. Eu vou usar aqui um API REST, vou colocar um Enter. Ele vai dizer que se você quer criar os endpoints já para o CRUD, eu vou dizer que sim. Então ele criou aí vários arquivos. Na verdade, eu até deveria ter rodado de uma forma que ele não criasse com os testes, né? Que é o -- no spec. Mas aí ele criou os testes sem problema. A gente pode aqui deixar os testes ou simplesmente apagar os testes só para ficar um pouquinho mais limpo o que foi criado de fato. Ele criou um module, que é o temp module. Ele declarou um controller que vai ter a operação de criação, que é um post, vai ter um get, vai ter aqui um pegar por ID, né, que é get all, né, pegar todos os registros, pegar por ID, fazer um update e fazer um delete. E ele também, aqui ele está dando erro porque talvez seja alguma questão de import aqui, mas beleza, era só questão de estilo. E ele criou aqui um service, que nesse service ele vai ter as operações lá para criar, buscar todos, buscar um, atualizar, remover e tal. Então, em cima disso, a gente poderia... Aqui eu acho que é questão só de estilo que ele está reclamando, porque foi criado, nunca foi usado, né? Então, fica dando erro. Se eu tirar esse S-lint aqui ou comentar, ele vai parar de dar erro ali na nossa aplicação. É só questão de estilo, tá? O fato é que ele criou aqui uma entidade que não tem nada dentro, uma classe temp, que poderia ter atributos, e criou aqui os DTOs, né, que são os objetos de transferência. Eu não vou entrar muito no mérito para a gente não entrar muito na questão de como a gente poderia organizar a nossa arquitetura. Mas ter essa referência é legal e, eventualmente, você pode usar o que foi definido aqui como padrão, mas a gente vai focar aqui no nosso usuário module e não no temp module que foi criado de forma automática. Dito isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar na pasta de usuário e aqui nós vamos rodar o comando nest -help para a gente ver o que é que está definido aqui e tem uma opção que é para criar um controller. Então, o ponto de entrada da nossa aplicação é um controller, então eu vou criar um controller. Então, eu vou colocar aqui, ó, controller, então vai ser um nest g controller, ele vai criar um controller e o nome do controller vai ser usuário. Aí eu vou pedir aqui para ele rodar no modo flat, ele não vai criar uma pasta com o controller dentro, vai criar na própria pasta atual que eu estou, que é na pasta usuário, e eu vou colocar aqui no-spec para ele não criar a parte de teste. Com esse comando aqui, ele vai
criar para a gente um arquivo chamado usuário.controller.ts e vai atualizar o arquivo usuário.module.ts. Por quê? Porque para o controller funcionar, você precisa ter ele declarado aqui dentro do seu usuário module. Se eu salvar aqui, ele vai colocar uma vírgula a mais e vai resolver aqui o problema, que era um problema mais de estilo do que propriamente de codificação. Legal, agora nós temos o nosso controller. Com o controller criado, a gente pode, por exemplo, começar a pensar como é que a gente poderia criar aqui o nosso CRUD, né? Fazer as operações básicas e, de fato, acessar o banco de dados. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma função chamada criar, tá? Essa função criar vai receber aqui um @get do Nest e eu vou colocar nessa função criar, colocar aqui para ser uma função assíncrona, e aqui nós vamos retornar criando o usuário. Beleza, só para a gente testar se vai estar funcionando direitinho o que a gente fez aqui. Então, eu vou sair da pasta e voltar aqui em npm run start .dev. Ele vai rodar o nosso projeto. Até aqui tudo bem, não gerou nenhum erro no nosso projeto. E a gente pode ir lá no arquivo de requisições.http e agora eu vou colocar, ó, lá no nosso usuário controller, nós temos esse caminho aqui como sendo o caminho básico para acessar o usuário. Poderia ser usuários no plural, tudo bem, eu poderia ter criado o nome do módulo de usuários, eu posso colocar usuário só aqui, se eu quiser, tá? Ou deixar o nome que ele colocou por padrão. O fato é que pegando aqui o nome usuário e colocando aqui, nós vamos acessar, e eu vou tirar esse outro get aqui, que não vai ficar sendo usado. Então, nós temos aqui o nosso usuário executando, você vai ver aqui criando um usuário. Então, o que é que nós vamos fazer com relação a... Aqui, na verdade, esse método get é um método para obter todos, né? E não um método para criar. O método para criar, ele seria o método post, que é o método correto para fazer a criação. Então, uma vez eu vou tirar aqui o get por enquanto, eu tenho um post. Para a gente fazer uma requisição via post, é bem tranquilo, a gente pode fazer assim, executando aqui, ele fez um post lá naquela função, né? Fez um método post, o post estava associado àquela função e ele chamou a função ali que a gente declarou dentro do controller. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, dentro de usuário, eu vou criar aqui ele criou um arquivo chamado temp.entity.ts. Eu posso usar esse mesmo padrão, tá? Para criar uma entidade que representa um usuário. Então, eu vou usar esse mesmo padrão, só que eu vou colocar dentro da mesma pasta. Então, eu vou colocar aqui, ó, usuário.entity.ts. Para não complicar muito, eu vou criar o usuário como uma interface usuário. Vou exportar como padrão aqui, default. Vou definir um ID que vai ser um number. Vou definir o nome que vai ser uma string. Vou definir também um e-mail que vai ser uma string e vou definir, acho que tem uma senha também, né? Definir como uma string. Beleza. Então nós temos aqui o ID, o nome, o e-mail e a senha. Vou colocar aqui, posso colocar tudo como obrigatório, tá? Embora o ID, ele eventualmente não precise estar presente, porque o ID vai ser gerado no banco de dados e na criação o ID é opcional. Então, até poderia também colocar aqui como opcional para representar essa característica. E a senha também pode ser opcional, porque se você for carregar um usuário, você eventualmente pode carregar um usuário sem senha, que faz até mais sentido. Então, você poderia colocar esses dois atributos como opcionais. Aqui eu não vou usar a questão de DTO e tal, vou colocar tudo como se fosse usuário. Nesse caso do controller, a gente vai querer receber no método criar um usuário. Então, eu vou querer receber um usuário do tipo usuário que eu acabei de criar. Cuidado para não pegar o usuário do @prisma/client. Não quero esse. Eu quero o usuário que está dentro de usuário.entity. Então, está aqui ele. Tá? Então, uma vez criando o usuário, eu vou colocar aqui @body
para ele pegar esse usuário a partir do body da requisição e eu vou retornar aqui o usuário como resposta dessa minha requisição. Tá? Só para a gente receber um usuário e retornar ele como resposta para ver que está tudo ok. E eu posso até retornar aqui o usuário e retornar um ID igual a 1000, só para deixar claro que a gente passou por esse comportamento e voltou com uma resposta dessa requisição do tipo post. Beleza, então como é que faz agora para a gente colocar aqui a requisição HTTP para mandar esse body para lá? A gente vai entrar aqui no plugin, ó, REST Client. Se a gente descer aqui um pouquinho mais, você vai ver que ele vai mostrar um modelo de como é que a gente pode fazer um post passando o corpo da requisição, ó. Então, basicamente, eu vou dizer aqui que tem um content do tipo application/JSON e embaixo eu passo o valor. Então, vou pegar essa dica dele aqui, tá? Colocar dessa forma, só que aqui eu vou ter, ó, nome e a minha câmera está em algum lugar, tá aqui, eu trazer de volta para cá. Tudo bom, pessoal? Tudo beleza? Estou aqui. Então, vamos lá. Nome, eu vou colocar aqui, por exemplo, Leonardo Leitão. Vou colocar e-mail leonardo@formação.dev e nós vamos colocar a senha. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, salvando, e nós vamos executar o request, e ele deu um problema aqui no request, dizendo que expected double quote property name in JSON na posição 94 e tal. Deixa eu ver aqui se nós estamos com algum problema no nosso JSON. Double quote aqui, provavelmente essa vírgula no final aqui não é válido, né? Então, se eu executar, agora deu certo, ó. Nome, e-mail, senha e o ID 1000, ou seja, ele foi lá na nossa função, fez o post e retornou os mesmos atributos com o ID que foi calculado diretamente no nosso controller. O que é que nós podemos fazer aqui para que a gente possa ter acesso às coisas relacionadas ao Prisma? A gente pode criar um outro módulo dentro aqui do nosso back-end para acessar o serviço lá do Prisma e com isso a gente possa usar esse serviço do Prisma em toda a nossa aplicação. A gente poderia usar o serviço do Prisma em cada um dos nossos repositórios, mas eu posso criar isso como sendo um módulo à parte. Então a gente pode parar aqui a nossa aplicação, para a gente já começar a acessar o banco de dados e inserir algo lá no banco de dados, mesmo que a gente não tenha ainda tudo já prontinho para isso. Então eu posso criar aqui, ó, Nest G module para criar. Eu vou criar aqui um database module dentro do nosso projeto. Lá nesse projeto database eu vou criar um service. Então a gente pode colocar aqui, ó, Nest Help para a gente ver. Então no Nest Help você vai ver que tem aqui um service. Então você tem pode ser a letra S ou simplesmente escrever service. Então vou colocar aqui, ó, Nest G, generate, S de service, e eu posso colocar aqui o nome do service, vai ser Prisma, para a gente configurar o Prisma Client, abrir uma conexão e ter o Prisma Client prontinho para a gente usar. Ele acabou criando o spec, sem problema, a gente vai tirar aqui, ó, dentro de DB, deixa eu dar um refresh, ver se ele traz aqui. Então, eu acabei criando isso fora da pasta que não queria que fosse nessa pasta. Ele acabou criando aqui uma pasta chamada Prisma, não é isso que eu quero. Então, eu vou apagar isso. Ele vai precisar apagar aqui também no nosso provider, beleza? Então, vamos lá criar de novo. Ó. Eu vou entrar na pasta src database. Aqui dentro, eu vou criar o nosso comando Nest Generate Service Prisma. Eu vou colocar aqui para ele ser flat, criar na mesma pasta, e o no spec. Aí sim ele vai criar na pasta certa e vai registrar dentro do dbmodule.ts. Feito isso, a gente pode voltar e rodar o comando npm run start 2.dev para a gente ter aqui ele rodando no modo desenvolvedor. E dentro do nosso banco de dados, a gente pode
aqui dentro acessar a questão do Prisma. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar uma receita que está no próprio site lá do Nest. Se a gente procurar aqui Nest.js e Prisma, você vai ver que nós temos aqui um site que vai dar exatamente a forma como você pode interagir os dois, e ele vai mostrar inclusive a classe, ó, como é que você pode fazer. Você tem aqui um Prisma Service, você pode estender o Prisma Client implementando essa interface, e aqui no OnModule Init você pode fazer com que ele abra a conexão com o Prisma, tá? Com o banco de dados que você colocou. Então, nós temos aqui um Prisma Client que eu posso importar. Esse OnModule Init é uma interface do Nest, ele vai abrir uma conexão. Você até pode colocar esse arquivo assim para ser um global, tá? Sendo um global, ele vai instanciar apenas uma única vez e vai fornecer a mesma instância do Prisma Service, independente de onde você importe. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é o disconnect, né? A gente poderia desconectar, por exemplo, quando um módulo é destruído, tá? A gente poderia colocar aqui o módulo destroy e a gente poderia implementar uma outra interface que é um module destroy para que ele possa desconectar sempre que for necessário. Uma vez feito isso, você tem aqui o seu Prisma Service. O que a gente pode fazer é dizer no nosso DB Module que nós vamos querer exportar, tornar visível o Prisma Service para fora desse módulo. Então, isso é legal porque você diz exatamente o que é que você quer que fique visível para fora, e nesse caso eu vou querer o Prisma Service disponível fora desse módulo. E aqui no caso do usuário, a gente pode dizer que vai precisar, que vai querer importar o DB Module, que é o módulo que vai disponibilizar para a gente o Prisma Service, que nós iremos utilizar dentro do nosso controller. Por enquanto, a gente vai colocar dentro do controller, depois a gente separa, tá? Eu não sei se eu faria logo separado, porque se a gente fizer separado vai ficar, digamos assim, já vai logo para os finalmente aqui do nosso vídeo, né, para não ficar muito longo. Vamos lá, o que é que a gente pode fazer aqui para criar o que seria um repositório? Então, vou trazer aqui meu vídeo para cá, beleza. Então, eu vou entrar dentro de src/usuário, que é o módulo que eu quero criar. Eu vou criar agora um provider, certo? Um provider é qualquer coisa que possa ser injetada. Então, aqui nós temos um provider, tá aqui ele, ó, que é o PR. Então, se eu colocar nestg PR, que é provider, eu vou colocar um provider que eu vou chamar aqui de usuário.repository, por exemplo. Tá? Vou colocar já com esse nome para que ele crie o provider. Ele vai ser flat dentro da própria pasta e vai ter aqui o no-spec. Então, ele vai criar esse provider, que vai ser o nosso repositório. Ele já declarou aqui o repositório dentro do módulo como um provider, de tal forma que agora, no nosso repositório, a gente pode criar no construtor do repositório, a gente pode criar aqui, ó, vou colocar constructor, e eu vou colocar um private, protected não, né? Private repositório, repo. Eu vou colocar aqui, não é nem repo não, vou colocar aqui database, ou então Prisma, pode ser Prisma que fica mais explícito. Prisma Service, e aí eu vou receber aqui o Prisma Service. Eu só consigo trazer o Prisma Service para cá por duas coisas. Primeiro, porque eu exportei o Prisma Service no módulo que ele está presente, eu vou voltar para cá, e porque eu disse que o módulo de usuário depende do DB Module, ele precisa desse módulo para funcionar. Então agora eu consigo ter o Prisma Service prontinho para eu usar aqui dentro. A gente pode criar as operações básicas, né, como this.prisma service usuário find many. Posso buscar aqui o find one. Na verdade, eu vou colocar aqui em português, ó, obter todos. Aqui eu posso, sei lá, obter
obter por ID, e aí ele vai ter o ID aqui, aí eu posso ter o outro que vai ser criar. Aqui eu vou criar um usuário, eu vou importar o usuário não de Prisma Client, mas de usuário.entity, então vou importar daqui, certo? De tal forma que aqui eu vou passar o usuário como parâmetro para o data. Vou colocar aqui as n, não vai ter problema. Vou criar o atualizar, então aqui vai receber, não precisaria nem receber um ID, né? Ele pode receber diretamente o usuário, e aqui eu posso pegar usuário ponto ID. E se ele não tiver o ID, if o usuário não tem ID, eu simplesmente retorno nulo, ou poderia simplesmente até jogar uma exceção, dizendo que o usuário... Eu vou jogar uma exceção aqui, dar um throw new erro usuário sem ID. Beleza. Então, ele vai fazer aqui o processo de atualizar, e a outra função seria o deletar, chamando aqui o Prisma Service usuário.delete através do where, que foi passado aqui o ID, ele vai deletar especificamente aquele usuário. Ou seja, em outras palavras, nós criamos aqui um usuário repositório através do serviço do Prisma, que nós criamos um outro módulo, importamos ele para cá. Agora, dentro do nosso controller, a gente pode pedir para injetar um repositório. Por quê? Porque o repositório é um injectable, é um injetável. Sendo um injetável, a gente pode colocar para cá e trazer o repositório para dentro do nosso controller. Como é que eu faço isso? Basta definir aqui no construtor que eu vou querer ter aqui um private REPL, por exemplo, e eu vou chamar aqui de usuário repository, e ele vai trazer para a gente o repositório de tal forma que agora, nesse meu post, eu posso usar aqui, ó, this.REPL.criar usuário. Posso colocar aqui um await, já que eu estou dentro de um método assíncrono. E no final, que eu receber a resposta desse criar, ele vai devolver um usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, constante usuário, recebe aquilo que eu recebi dessa função, né? Ou então, novo usuário, para não conflitar com o parâmetro aqui. E no final, eu posso retornar o novo usuário para ser exibido lá na minha API. Agora, ele já vai no banco de dados e vai salvar os dados. Vamos ver se o que a gente fez não quebrou a nossa aplicação, né? Então, eu vou sair aqui da pasta usuário, entrar no raiz da aplicação. Então, npm run start dev. Então, executando. Até agora, tudo ok na nossa aplicação. E nós vamos lá no nosso... deixa eu fechar aqui o aplicativo de desenho, que às vezes eu quero usar umas teclas de atalho que ele ocupa. Então, aqui, ó, requisições HTTP. Nós vamos fazer uma requisição post, ele foi lá no banco de dados, ó, gerou o ID 1, nome Leonardo M. Leitão, e-mail tal e senha tal. Se eu tentar fazer uma nova requisição, você vai ver que vai dar problema. Por quê? Por que vai dar problema? Porque lá no banco de dados, no esquema do banco de dados, eu disse que o e-mail não pode ser duplicado. Então, se eu tentar executar, embora era, em teoria, do ponto de vista da aplicação, tá tudo certo, mas ele deu um erro interno porque o banco de dados não conseguiu persistir essa informação. Se eu pedir para abrir o banco de dados, aqui, ó, através do nosso arquivo direto do banco de dados, né, ó, prisma dev.db, você vai ver que agora nós temos um usuário cadastrado aqui, ó, Leonardo, o e-mail e a senha. Claro que a senha deveria ser criptografada, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui no vídeo. O fato é que a gente conseguiu fazer uma operação do tipo insert. Para fazer agora, a gente já está com a faca e o queijo na mão, para fazer aqui no nosso controller um método que vai pegar os usuários, obter os usuários. Então, eu posso colocar aqui, ó, o @get, vou importar ele, e aqui embaixo eu vou colocar um método para obter todos. Então, nesse caso, eu vou lá no meu repositório, obtenho todos e no final retorno os usuários. Então, lá aqui na requisições.http, a gente pode
colocar aqui, ó, os comentários aqui para que a gente possa criar aqui um get, ó, em cima dessa mesma URL, se eu mudar o verbo HTTP, a gente já vai obter aquilo que for cadastrado no banco de dados, que por enquanto só tem um único usuário lá cadastrado. Mas eu posso mudar aqui para cadastrar um segundo, ó. Então, colocar aqui, ó, Roberto Pereira Filho. E aí eu vou colocar aqui Roberto PF @formação.dev e a senha vai ser 6543210. Então, executando aqui, ele vai salvar o segundo usuário e a gente pode vir aqui, executar e trazer o primeiro usuário e o segundo usuário da nossa aplicação. Voltando lá para o nosso controller. Nosso controller a gente consegue criar agora um comportamento que vai trazer um usuário através de um ID. Então, vou obter por ID, pegando os dados dele, passar para o método obter por ID e retornar um usuário específico. Tá? Então, a gente pode ir lá nas requisições, fazer um outro método get aqui embaixo. E aí eu vou colocar novamente um comentário. Get ID1. Se você executar, ele vai trazer de forma específica. Ó, deu um erro interno. Provavelmente esse erro tem a ver, deixa eu voltar aqui para ver, ó, usuário controller. A gente provavelmente vai receber aqui como uma string, não como um ID, né? Então, se eu quiser converter isso, eu vou colocar um mais para ele virar um ID numérico e aí sim obter isso aqui de forma correta no banco de dados. Vamos ver se essa mudança resolve o problema. Ele ainda deu um status interno, o erro 500. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu... Aqui no controller a gente pode colocar um try catch para a gente ver o que é que vai acontecer. E é legal que tem dado erro para que a gente possa aqui ver juntos. Vou colocar aqui um console.log. Console.erro não tem problema não. Então, vamos executar aqui as requisições para ver. Tá? Ele voltou vazio, exatamente porque ele deu um erro aqui. E aí foi que ele fez aqui, ó, find unique invocation, né? Where o atributo ID is missing, tá? Ele, por algum motivo, não veio. Deixa eu ver se aqui eu preciso... Deixa eu mostrar o valor do ID, né? Que veio no controller. Então, eu coloquei lá no HTTP, ver se a requisição está certa também, né? Ó, HTTP, local 3000, usuário e o ID1. Esse ID1, ele precisa aqui no controller, tá? Ó, coloquei get e coloquei $ID, que é exatamente aquilo que eu vou passar para cá. E aqui eu poderia colocar também @param de parâmetro. E nesse @param eu posso colocar que é um ID que eu vou receber através do get da minha aplicação. E aqui é para ele chegar um ID de forma correta, colocar aqui um console.log ID, para a gente ver o que é que está acontecendo a partir da requisição. Então, executando, ó, agora ele trouxe de forma correta o ID e tal, então eu já posso ir lá na minha requisição, tirar isso aqui, e vou tirar aqui o tratamento de erro. Em outro momento a gente pode falar um pouquinho sobre como a gente poderia tratar o erro, colocar isso dentro de um objeto, colocar lá um código de erro e tal, alguma coisa nesse sentido, tá? Além disso, nós temos o obter todos, obter por ID. A gente pode colocar aqui um atualizar e um excluir. Vou colocar logo um excluir, que é mais fácil. Então, vou colocar aqui um @delete. Vou colocar também, você precisa passar o ID. E eu vou colocar aqui um async deletar, receber um parâmetro ID, que é um string, e eu vou chamar deletar passando o mais para converter para um valor inteiro. Claro que uma função dessa, deletar, precisaria de uma permissão de acesso. Então, quem vai fazer essa verificação de acesso pode ser aqui no próprio controller, como você pode passar alguma coisa lá para a sua regra de negócio e fazer essas validações. Tudo depende do modelo arquitetural e da forma como você está trabalhando. Mas aqui nós temos a possibilidade de rodar mais uma requisição. Ó, nós temos
registrado o usuário 1 e o usuário 2. Eu vou deletar o usuário 2. Ó. Então, eu vou pegar aqui a estrutura que nós temos aqui do get e eu vou jogar para cá. E aqui nós faremos um delete e aí ele vai colocar aqui o usuário 2, mandando a requisição. Até aqui tudo bem, ó. Ele retornou um 200, ok. E se a gente fizer uma consulta agora de todos, você vai ver que no final nós temos apenas um único registro, já que o outro registro foi apagado. E para a gente finalizar o CRUD, a gente pode criar aqui um método patch, é uma das possibilidades de fazer um update. Então, ó, patch, vou colocar aqui também em cima de um ID específico, então a gente vai ter aqui a opção de atualizar. Vai receber o parâmetro ID, vai receber o body, que será dentro de usuário, e aqui a gente pode setar o usuário, ou a gente pode simplesmente fazer aqui o usuário, recebe ID, dois pontos, e eu vou converter o ID para um valor numérico, que ele é um string por padrão, e a gente pode salvar aqui, e no final a gente manda o usuário, recebe o usuário atualizado, ele devolve para a gente. Então, vamos pegar aqui o exemplo do usuário 1. O usuário 1, eu vou pegar aqui o exemplo do post para fazer um patch. Então, ó, pegar aqui, fazer aqui um patch. Em cima, tá faltando aqui o C, beleza? Barra 1, que vai ser o usuário. Eu vou colocar lá no banco de dados, deixa eu ver como é que os dados estão, ou mesmo aqui na consulta, nós temos o usuário Leonardo Leitão, leonardo@formaçãodev e a senha 123456, beleza. Vamos atualizar aqui alguns atributos. Eu vou colocar o nome para ser o nome completo, Leonardo Moura Leitão. Vou colocar aqui o e-mail, Leonardo ML, e a senha eu vou deixar a mesma coisa ou simplesmente não vou fornecer a senha, tá? Então, nesse caso, ele vai fazer um patch, ele vai pegar os atributos diferentes e vai atualizar no banco de dados. Então, vou tirar essa vírgula aqui para não dar problema. Um patch em cima do ID 1, e eu vou colocar aqui os comentários, e aqui eu vou executar o request. Ele foi lá e trouxe, ó, ID 1, nome Leonardo Moura Leitão, e-mail Leonardo ML, e a senha continua a mesma, ele não apagou a senha porque foi feito um patch. Se tivesse feito um put, aí já teria um comportamento um pouquinho diferente, tá? Acredito que com isso a gente tenha chegado ao final do nosso CRUD utilizando o Prisma. Ficou uma aula relativamente grande, né? Porque a gente tratou alguns conceitos importantes no início, mas aqui tem uma referência do tempo de como ficaria se você estivesse sempre trabalhando com o resource, né? Deixar ele prontinho. Fica como tarefa de casa, eu vou comentar do jeito que está aqui, inclusive com essa parte aqui, você ligar isso aqui a um banco de dados. Você pode criar aqui uma entidade, colocar aqui alguns parâmetros nessa entidade, alguns atributos. Você pode ir lá no Prisma Esquema, criar aqui um modelo model temp, tá? Model temp, e aí você colocar aqui alguns atributos relacionados ao temp, usar o padrão que a gente fez lá nessa pasta temp e tentar fazer essa parte da API também funcionar. Pode ser um bom exercício para casa, principalmente para você que está começando a trabalhar com o Nest.js. Dito isso, gente, a última coisa aqui é convidar vocês, né, lá para o nosso evento, inscrição.formação.dev. Deixa eu trazer aqui a minha câmera para cá, para a gente terminar o vídeo. Nós vamos construir a aplicação front-end, back-end mobile, as regras compartilhadas, vamos usar o Nest.js que você viu aqui com certificado, e eu tenho certeza que vai ser uma semana incrível, que nós vamos aprender demais. Então, vou ficar aqui na tela cheia para terminar o vídeo. Chegou até aqui, curte e compartilha o vídeo com outras pessoas. Queremos chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano, tá bem pertinho de chegar a 100 mil inscritos, e eu espero que vocês nos ajudem também nessa jornada. Um grande abraço, e quarta-feira tem outro vídeo. Nós vamos desenvolver uma aplicação web, e na sexta-feira nós vamos desenvolver uma aplicação mobile, tudo isso como preparação
para a nossa semana, que já está bem pertinho, né? A próxima segunda-feira já é a semana do evento, então não perde para se inscrever. Tem uma descrição aqui embaixo com o link para você ir para a página de inscrição. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.